tempo que os amados estão em pé, eu gostaria que os irmãos abram a vossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 'Glória a ti, Jesus. Aleluia. 28. Amém. Aleluia a Deus. Glória. Amém? Amém. Eu quero observar aqui o versículo de número 10 em diante. Queridos, antes de eu ler aqui, eu quero fazer uma interrogação. A interrogação que eu faço é essa daqui. Você vê Deus na onde e em quem? Aonde é que você vê Deus? Glória a Jesus. Na onde e em quem? Sabe por quê, irmão? Porque nós temos um conceito de só acreditar que Deus está na vida de um e de outro, e nós não conseguimos enxergar Deus na nossa. Glória a Deus. Agora, por que será que nós não conseguimos ver Deus na nossa? Sendo que quando Deus vem até a igreja e fala, eu sou contigo, ou sou convosco, Deus já está falando que é contigo. É Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Irmão, só que tem um porém. Eu sei que às vezes nós temos uma concepção de acreditar que Deus não é conosco devido à circunstância da vida. Porque nós acreditamos que se Deus fosse conosco, nós não passaria por crise. E quem diz que é assim? Vou dar um exemplo. Jesus estava em uma festa em Caná da Galileia. O que acabou? Aí eu chego numa conclusão. E se o vinho não acabasse? Será que Jesus ia entrar em cena? Às vezes é necessário que o vinho acabe para Jesus aparecer. Às vezes é necessário que algumas coisas aconteçam para Deus aparecer. Porque se a nossa vida fosse só um jardim, Deus nunca ia aparecer. Você não ia precisar. Vamos lá. Deus. Jesus. Maravilha. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Fala assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e adeitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu quero repetir isso daqui. Glória a Deus. E sonhou um sonho. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua semente.
e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, e na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Glória a Deus. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Glória a E Deus. temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquele lugar dantes era luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Glória a Deus. Senta um pouquinho, vamos conversar aqui. Glória a Deus. Irmão, às vezes nós lê algum texto e lê com tanta pressa que nós não vemos detalhes. Glória a Jesus. E às vezes o detalhe vai abrir um conceito muito grande dentro da história ou do texto. Eu estava observando essa passagem aqui. Antes de nós se aprofundar nessa história, nós temos que saber o tempo em que o personagem da história está vivendo. E não só o tempo, as condições que ele está vivendo. Querido, se você não consegue enxergar Deus na tua vida, se você parar para ler a história de Jacó, você vai passar a enxergar Deus na tua vida. Porque quem foi Jacó? Quem é esse homem aqui? É interessante, irmão, que a Bíblia diz que naquele tempo não tinha ultrassom como tem hoje. A mãe dele, Raquel, estava grávida. E a gravidez dela foi um pouco turbulenta. Porque os filhos dentro dela se mexiam demais. E ela sentiu os efeitos disso. Que ela procurou o seu marido e o marido dela foi orar a Deus. E Deus falou assim: sabe por que está acontecendo isso? Dela está sentindo esses sintomas, porque é duas nações que estão dentro dela. Glória a Deus. E eles já estão em briga desde o ventre. Olha aí, Jeová, nem nasceu. E Deus falou assim: só que eu porém, o maior servirá o menor. Olha aí, Deus. Naquele tempo, irmão, o primogênito, ou o que nascesse primeiro, ele tinha a honra de receber a porção dobrada dos bens dos seus pais. O segundo só recebia um, mas o primogênito recebia duas porções.
o segundo vai ser primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que você vai ver que nesse momento Deus está fazendo uma eleição. Antes de Jacó ou Esaú nascer. Antes. Irmão, eu observando isso, se você fala que você corre risco, Deus corre o dobro. Porque Deus estava escolhendo uma pessoa que, se fosse na nossa ótica de enxergar, nós nunca íamos escolher esse camarada. É Jesus. Meu Deus. Deus estava escolhendo alguém que, se você olhasse o padrão de vida que Jacó tinha, parecia que não se encaixava nos padrões de Deus. Nunca ia escolher. Escuta! Só que Deus escolheu por antecipação, sem que Jacó tivesse nascido e sem que ele tivesse cometido pecado. Deus já escolheu ele. E a Bíblia diz que depois que nós, os dois, algo acontece a respeito desse negócio de primogenitura. Sabe que Deus faz uma promessa? E a promessa que Deus faz, Ele é absoluto nas suas promessas, porque Ele faz e cumpre. E se Ele faz, e Ele é absoluto, Ele faz e cumpre, Ele não precisa da minha mão nem da tua mão. Glória a Deus. Deus já tinha falado para Jacó, e já tinha falado com a mãe dos filhos, com a esposa de Jacó, que quem era o elegido, o eleito de Deus, ou melhor, era Jacó, tinha falado com Isaac e a sua esposa. Quem era o eleito era Jacó. Só que quando chegou um tempo, Isaac queria fazer algo de dar a porção do primogênito. E Deus tinha falado como ia ser. Só que Isaac chamou Esaú, aquele que Deus não escolheu, e ia profetizar bênção sobre ele. Quando a mãe dele ouviu, ela falou assim: meu filho, já estou vendo, você tem uma promessa, só que teu pai quer fazer errado, vamos dar a mão para Deus. Meu Deus. Vamos resolver o caso de Deus aqui. Sabe o que eu vejo, irmão? Jacó e a mãe dele esquematizou algo. Sabe para quê? Para conseguir ter aquilo que Deus falou. Irmão, eu vou te adiantar. Glória a Deus. Para conseguir o que Deus quer, não precisa de esquema. É Jesus. Obrigada, Senhor. Para conseguir o que Deus quer, não precisa de jeitinho. Glória a Deus. Se Deus, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para se arrepender. Ou seja, se Deus falou com você, independente que você vai pisar na bola, Deus não vai fazer como muita gente faz. Estou arrependido. Eu falei algo pro fulano, mas estou arrependido do que eu falei. Deus não é assim. É Jesus da glória. Obrigada. Se Deus falou, está falado. Deus não se arrepende por eu pisar na bola e por você pisar na bola. Meu amigo fiel. Escuta! Só que eu porém, você vai ver que eles esquematizaram um jeito para fazer a promessa de Deus acontecer na vida. Coisa linda dele. Irmão, quando Deus fala alguma coisa, eu repito, Deus não vai precisar de esquema meu e teu. Glória a ti, Jesus. Tudo que nós queremos esquematizar para tentar trazer à luz o que Deus prometeu, dá tudo errado. Você quer ver? Da onde surgiu esse esquema na família de Jacó? De Abraão. Abraão não sai, esquematizou um jeito. Já está demorando para o filho nascer. Vamos ter um filho com outra mulher. É Jesus. É esquema. Irmão, o jeitinho deles trouxe um transtorno que já está durando muitos anos. É papai da glória. Essa